Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos iniciar a resolução de algumas questões do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2015. Nada de calculadora, lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Eu recomendo que você assista a todos os vídeos porque quanto mais preparado você estiver, maiores serão as suas chances. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Lápis e papel na mão. Questão 1. A Confederação Nacional do Transporte, em sua pesquisa CNT de Rodovias 2014, apresenta a tabela: extensão da malha rodoviária federal, pavimentada por região, Brasil, 2004 e 2014. De acordo com a distribuição da malha rodoviária federal pavimentada, pode-se afirmar corretamente que, em 2004, a região sul contava com 22,2% da extensão dessa malha. Encontramos aqui na tabela que a região sul tinha 18,3% de participação. A alternativa, falsa. Em 2014, a extensão dessa malha na região centro-oeste era de 8.235 km. Observamos na tabela que era de 11.433. A alternativa, falsa. No período de 2004 a 2014, no Brasil, essa malha teve um crescimento de 19,7%. Olhando ali no Brasil, observamos que o crescimento foi de 13,8%. Alternativa, falsa. Em 2004 e em 2014, a região sudeste apresenta a maior participação na extensão dessa malha. Observando a tabela, vemos que a maior participação é do nordeste. Alternativa, falsa. No período de 2004 e 2014, a região norte, apesar da menor extensão, apresentou o maior crescimento dessa malha. Observando aqui na tabela, nós temos realmente um crescimento maior, que foi de 37,5%. Alternativa verdadeira, E. Questão 2. O transporte de areia apresenta uma característica própria. O caminhão é carregado e durante o transporte, devido ao movimento e trepidação, a areia se adensa e, além do mais, a carga perde água, diminuindo o volume físico. Assim, para evitar dúvidas, quando o caminhão de areia chega à obra, o volume da areia deve ser calculado. Como calcular o volume de areia em um caminhão? Primeiro, obtém-se a altura da areia em 5 pontos estratégicos, a saber, no centro do monte, parte mais alta, e em cada um dos cantos da caçamba, conforme figura. Depois, deve-se medir as dimensões internas da caçamba, comprimento e largura. Finalmente, o volume V será a média aritmética das 5 alturas, multiplicada pela largura L e pelo comprimento C da caçamba. Isto é, então temos aí a fórmula para o cálculo do volume. Observações. A figura é meramente ilustrativa. M1, além de representar o ponto onde foi feita a medida, também representa a altura da areia nesse mesmo ponto. As especificações para M1 valem para M2, M3, M4 e M5. Um caminhão carregado de areia chega a uma determinada obra e tomam-se as medidas necessárias para o cálculo do volume, de acordo com o processo descrito no texto. As alturas obtidas são 0,8 metros, 0,7 metros, 0,9, 0,8 e 1,2. O comprimento e a largura internos da caçamba são 5 metros e 2,4 metros, respectivamente. Assim sendo, o volume de areia em metros cúbicos é. Então, nós temos a fórmula e os dados aqui abaixo. Agora, nós temos ali, olha, a soma das massas. Então, 0,8 com 0,7, 0,9, 0,8 e 1,2 dividido por 5 vezes a largura, que é 2,4, vezes o comprimento, que é 5. Esta soma é igual a 4,4.
E 2,4 vezes 5 é igual a 12. 4,4 dividido por 5 é igual a 0,88. É igual a 10,56 metros cúbicos. Alternativa D. Questão 3. Uma empresa de transporte de areia cobra R$ 75,00 por metro cúbico de areia fina. O valor do frete da carga entre o ponto de distribuição de areia e o local da entrega é de R$ 5,00 por metro cúbico de areia por quilômetro rodado. Considere que uma encomenda de 2 metros cúbicos de areia fina foi orçada em R$ 450,00. Nessas condições, a distância entre o ponto de distribuição de areia e o local da entrega é em quilômetros. Vamos destacar. Então, vejam, 2 metros vezes R$ 75,00 o metro, então de areia terá R$ 150,00. Como foi orçado em R$ 450,00, faremos 450 menos 150, que é igual a R$ 300,00. Então, R$ 300,00 corresponde ao frete. Como é R$ 5,00 por metro por quilômetro e foram 2 metros, então nós vamos dividir 300 por 10. Por que por 10? Porque foram 2 metros e é cobrado R$ 5,00 por metro por quilômetro. Então, 2 vezes 5. 300 dividido por 10 é igual a 30. Então, a distância entre o ponto de distribuição de areia e o local da entrega é de 30 km. Alternativa B. Questão 4. Uma campanha da Prefeitura de Münster, na Alemanha, analisou o espaço urbano ocupado por vários meios de transporte e comparou as vantagens para uma cidade entre o uso do transporte público ou bicicleta e o uso de carros. A campanha comparou o espaço necessário para transportar 72 pessoas. Bicicleta. 72 pessoas são transportadas em 72 bicicletas, ocupando no total 90 metros quadrados de área urbana, ou seja, uma pessoa por bicicleta. Carro. Com base na média de ocupação de 1,2 pessoa por carro, 60 carros transportam 72 pessoas, ocupando no total 1.000 metros quadrados de área urbana. Ônibus. 72 pessoas podem ser transportadas em um ônibus que ocupa 30 metros quadrados de área urbana. Nas condições apresentadas, cada ônibus equivale a... Primeiro nós vamos aqui fazer as relações. 72 bicicletas ocupam 90 metros quadrados. Então, se eu dividir 90 por 72, eu tenho que uma bicicleta ocupa 1,25 metros quadrados. E é uma bicicleta por pessoa. Então, 72 bicicletas, 72 pessoas. 60 carros ocupam 1.000 metros quadrados. Então, 1.000 dividido por 60, teremos que um carro ocupa aproximadamente 16,7 metros quadrados. E 60 carros para transportar 72 pessoas. E o ônibus ocupa uma área de 30 metros quadrados e um ônibus carrega as 72 pessoas. Então, alternativa A. Cada ônibus equivale à retirada de 72 carros das ruas, pois transporta 72 passageiros. Falso. Por quê? Que são 60 carros para 72 pessoas e um ônibus para 72 pessoas, então nós temos que um ônibus corresponde a 60 carros. Alternativa B. Cada ônibus equivale à retirada de 90 bicicletas das ruas, pois transporta 72 passageiros. É falso também. Por quê? Porque um ônibus equivale a 72 bicicletas e não 90. Alternativa C. Um ônibus equivale a 54 carros em termos de área urbana ocupada. É falso também. Por quê? Porque um ônibus ele é aproximadamente igual a 2 carros. Vejam, um carro ocupa aproximadamente 16,7 metros quadrados. Então, olha, o dobro de 16 é igual a 32.
Ou seja, um ônibus que ocupa 30 metros quadrados é o equivalente a aproximadamente a ocupação de 2 carros, e não 54. Um ônibus equivale a 24 bicicletas em termos de área urbana ocupada. Verdade. Por quê? Porque, olha, 24 bicicletas, se cada bicicleta ocupa 1,25 metros quadrados, 24 ocupam 30 metros quadrados, que é o mesmo que ocupa um ônibus. Então, aí nós temos a alternativa verdadeira. Assim, já sabemos e nem precisamos ler que a alternativa E também será falsa. Não desista e a vaga será sua. Considere o texto e o esquema para responder as questões de números 5 e 6. Para se transpor um curso de água ou uma depressão de terreno, pode-se construir uma ponte. Na imagem, vemos uma ponte estaiada, um tipo de ponte suspensa por cabos, estais, fixados em mastros. O esquema apresenta parte da estrutura de uma ponte estaiada do tipo denominado harpa, pois os estais são paralelos entre si. Cada estai tem uma extremidade fixada no mastro e a outra extremidade no tabuleiro da ponte, onde estão as vias de circulação. No esquema, considere que as retas AB e BC são perpendiculares entre si. Os segmentos AC e DE são paralelos entre si e representam estais subsequentes. AB é igual a 75 metros, BC é igual a 100 e AD é igual a 6. E no mastro dessa ponte, a partir do ponto A em sentido ao ponto B, as extremidades dos estais estão fixadas e distribuídas a iguais distâncias entre si. Questão 5. De acordo com as informações relativas ao esquema, o número máximo de estais que estão fixados do ponto A ao ponto B e que tem a outra extremidade na semirreta BC é. Então vamos analisar, olha. De A a B são 75 metros. De B a C nós temos 100 metros. E de A a D, 6 metros. Então quer dizer que a distância entre um estai e outro é de 6 metros. Então, numa distância de 75 metros, caberão quantos estais? 75 dividido por 6 é igual a 12,5. Então, nós temos que a distância entre os estais são de 6 metros. 6 vezes 12 vai dar 72. E ali a medida é 75. Então, vamos colocar aqui, olha, 13 estais. Por quê? A distância entre eles é de 6. Então, aqui nós temos 12 distâncias de 6, que é igual a 72. Para que tenha essas 12 distâncias, nós temos que completar ali o estai número 13. Assim, serão 13 estais. Questão 6. A distância entre os pontos E e C é em metros, relembrando que AB é igual a 75, BC igual a 100 e AD igual a 6. E queremos saber aqui essa medida EC, que é a medida X. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. 6 está para 75, assim como X está para 100. Uma vez colocada a proporção, vamos multiplicar aqui em cruz e teremos 75x igual a 600. X é igual a 600 dividido por 75, x é igual a 8 metros. A alternativa B. Questão 7. A inclinação das vias públicas é um problema para o transporte. Na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, está localizada a Rua Baldwin, que em seu trecho inferior tem uma rampa de inclinação moderada e em seu trecho superior tem uma rampa extremamente íngreme. O trecho com maior inclinação apresenta uma taxa de 1 para 2,86, o que significa que, para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, é necessário vencer 1 metro na vertical. Considere que o ângulo de inclinação de uma rampa é medido entre a horizontal e a rampa. A inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação, e o triângulo retângulo da figura representa a parte do trecho com maior inclinação da Rua Baldwin.
como observamos aí na figura. Nessas condições, o ângulo de inclinação desse trecho da Rua Baldwin é mais próximo de. Então, olha, temos aqui o desenho e está falando que o trecho apresenta uma taxa de 1 para 2,86, o que significa que, para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, é necessário vencer 1 metro na vertical. Queremos saber a medida deste ângulo aí, ó, o ângulo de inclinação. Aqui nós vamos aplicar a tangente. Observe que lá na tabela já dá uma dica, está falando ó, ângulo e tangente, né? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aqui na figura, em relação a este ângulo de inclinação, nós temos, na vertical, temos o cateto oposto e aqui na horizontal, o cateto adjacente. Assim, tangente de alfa será cateto oposto 1, cateto adjacente 2,86. Para facilitar os cálculos, nós vamos aproximar 2,86 para 2,9. E agora nós vamos efetuar a divisão. E assim encontramos que a tangente de alfa é igual a 0,344. Olhando aqui na tabela, 0,344 corresponde a 19 graus. Assim nós temos a alternativa C. É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Até mais!